Imagine um jovem que depois de anos afastado da família, finalmente recebe um convite para morar com os seus pais, que o adotaram legalmente. Eles preparam, então, esses pais preparam uma nova casa, um novo quarto, roupas novas, tudo o que precisa fazer, né, para que esse jovem aceite o convite de morar, se estabelecer nessa nova família. Quando chega o dia da mudança, quando chega o dia esperado desse jovem ir até essa nova família, obrigado, Lucas, eles pegam o carro, chegam todos empolgados e de repente vem o jovem. E o jovem, então, ele entra no carro. E os seus novos pais perguntam: você não vai levar as suas coisas? Você não vai levar nada? E o jovem diz, de forma ainda bem tímida: eu estou levando só o que basta, o que é necessário. E agora a gente vai ter que interpretar um pouco isso. O que está acontecendo com essa resposta, com essa atitude desse jovem, agora na nova família, de não levar nada? Deixar tudo organizado ali onde ele mora. Entre várias interpretações, talvez a que mais cabe é que esse jovem tem um plano B. Ou seja, ele vai para a casa desses novos pais. Mas se der errado, o que ele faz? Ele volta. Ele não se entrega, ele não assume essa nova posição de filho ou fazendo parte dessa família. Então, com medo do que pode acontecer, com medo dessa nova família, ele simplesmente deixa algo reservado aqui. Pergunta: o quanto que ele está confiando nessa nova jornada ou nessa nova família? Talvez ele até deseje, talvez ele pense que será bom, mas o quanto que ele está confiando? Aqueles que são do Senhor, aqueles que vivem como cristãos, que são salvos, justificados, amados por Deus, mas podem estar vivendo algo parecido. Como assim? Eles ainda são relutantes em se entregar de corpo e alma a essa nova família, a viver essa nova jornada. Então, vamos garantir algo? Vamos garantir algumas coisas do meu passado, algumas espertezas, ou alguns cuidados que eu não quero abandonar, porque se der errado, nessa nova jornada, nessa nova família, eu tenho para onde recorrer. Texto, então, de Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 2, que é o texto base para o nosso estudo, ele vai nos ensinar como devemos viver para o Senhor. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Romanos 12, versículos 1 e 2. Já chegamos no capítulo 12, hein? Até o final do ano terminamos essa carta. Posso ouvir um amém? Eu vi 2 só, tá? Vamos completar em 3 anos certinhos, né? Então, Romanos 12, versículos de 1 a 2, está escrito: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para você que está anotando,
o nosso tema, ali ele tem uma continuação, que ele diz, entrega e transformação, uma resposta coerente às misericórdias ou à misericórdia de Deus. Quando nós estamos falando desse texto, deixa eu nos posicionar primeiro no texto. O que nós temos? Nós temos toda uma carta teológica de Paulo aos irmãos em Roma, e ele diz o seguinte, do capítulo 1 até o capítulo 8, ele vem explicando a salvação, a justificação, né, por meio da fé, a graça do Senhor. E aí os capítulos 9 do capítulo 9 ao capítulo 11, ele explicou como que Israel, sendo, né, vendo deles as promessas, os profetas, todo o ensinamento, como que esse povo disse não ao Messias, não reconheceu o Messias, como que eles não atingiram ou não alcançaram a salvação. Capítulo 12, até o final, até o capítulo 16, agora vem a prática. Já que vocês entenderam todas essas coisas, olha o que vocês devem fazer. Agora, o foco é literalmente aqueles que estão ouvindo. Aqueles que, no caso, estão lendo a carta, e os ouvintes daquela igreja em Roma, eles estão percebendo que agora o assunto é diretamente com eles. Se antes nós tínhamos todo um embasamento teológico, depois uma explicação do povo de Deus que não reconheceu, agora é com você. Alguns comentaristas vão dizer que agora começa uma exortação. Outros vão dizer que agora começa uma aplicação. Fato é que agora é com a gente. Se antes nós pegávamos o princípio, se antes nós tínhamos que olhar o que estava acontecendo na história e trazer ao entendimento um conceito teológico, agora não. Agora é na prática. E vocês vão perceber que o assunto, o direcionamento, parece que vai vir de encontro, um choque, que talvez nos provoque algumas considerações. Então a primeira coisa que você vai perceber aqui ó, é o que nós queremos provar com esses dois versículos. Queremos provar o quê? Que o verdadeiro culto cristão é a entrega total, não é uma parte, não é uma porcentagem, mas é uma entrega total da vida a Deus em constante transformação e como? Pela renovação da mente, como resposta coerente, ou talvez a única forma de responder à sua misericórdia. A sua misericórdia é a misericórdia do Senhor. Então, quando a gente fala a misericórdia de Deus. Sendo assim, o texto é bem simples. O que eu devo fazer? Perguntinha fácil, né? Tudo o que aconteceu agora, o que eu tenho que fazer? Olha lá, vamos repetir a leitura do versículo 1, que diz assim, portanto é o quê? É a que alguns vão chamar da dobradiça, que virou, né? Agora, estava falando, agora virou a dobradiça, abriu-se algo. Então, portanto, tudo que nós falamos, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Quando a gente pensa nessa ponte que nós estamos fazendo do conceitos teológicos para a prática, o portanto vai nos ajudar. John Stott, ele observa que a teologia sempre deve levar à ética e nunca à estagnação intelectual. O que nós queremos dizer? Já que tivemos toda essa base teológica, ela não pode ficar simplesmente no campo do conhecimento, simplesmente na informação. Ela tem que promover alguma coisa. Algo tem que ser manifestado em você quando você é deparado ou quando você adquire todo esse conhecimento. Então, Paulo está dizendo, diante de tudo que Deus fez, que foi revelado nos capítulos anteriores, aqui está como devemos viver. E eu faço uma pergunta bem simples. Como que está o seu viver?
O seu viver hoje está coerente com o cristianismo? O seu viver hoje, se tivesse que dar uma nota, e você é que vai dar essa nota, de 0 a 10, tendo como critério o padrão do Senhor, que nota você atinge? Se fossem uns jovens brincando, você passaria de ano? A informação sem transformação é só peso. E principalmente para condenação. Quando ele diz rogo-lhes, e aqui nós temos um verbo que carrega tanto a urgência de um general quanto a ternura de um pai. Então, ao mesmo tempo que ele está falando, vamos, preste atenção como se fosse uma autoridade, ao mesmo tempo ele apela para algo afetivo, como se fosse um pai. Rogo-lhes, preste atenção, olhem, fiquem muito bem atentos. Paulo, ele não está dando um comando frio, mas ele está fazendo um apelo pastoral. Ele diz, pelas misericórdias de Deus. Se vocês perceberam, essa expressão ela está no plural, porque ela abarca toda a obra redentiva descrita nos capítulos anteriores. Eleição, justificação, reconciliação, adoção, tudo que nós estudamos, ele está dizendo, isso é a misericórdia do Senhor. Lembre-se, nós não merecíamos a salvação, não merecíamos um relacionamento com o Senhor, mas por causa da graça, por causa da misericórdia que nós estudamos domingo passado, baseado nisso, por causa dessas misericórdias, ele vai fazer um apelo. D.A. Carson disse, só compreende a consagração quem foi impactado pela graça. Só compreende a consagração, eu me dedicar ao Senhor, quem foi impactado pela graça. Meu irmão, minha irmã, qual é o seu sentido de vida? Você vive para quê? O que você almeja ainda nessa terra, nos poucos anos que nós temos? Talvez a sua casa própria, não a sua cobertura. Não, eu quero andar de Ferrari, a Lamborghini, desde que não seja a diabos, né? Leva essa Lamborghini. O que você deseja? Não, eu quero ver os meus filhos crescerem. Não, eu quero tal título, eu quero chegar a terminar o meu pós-doc. O que você almeja? Esses pensamentos que temos, às vezes, ele encobre, ele meio que aquela cortina de fumaça, então ele esconde a realidade. E qual é a realidade? Que nós, nesse mundo, estamos caminhando para a morte. Estamos envelhecendo. Estamos falindo. E o que nos mantém a esperança, o que nos traz consolo e conforto, é a certeza que pós esse momento, ou pós-morte, eu vou estar com o Senhor. Só que isso não por méritos, mas por misericórdia. E quando isso me vem à mente, os meus sentidos de vida já não é simplesmente aquela casa, não é simplesmente aquela Ferrari, não é simplesmente aquele título, não é a criação dos filhos, mas o sentido de vida é responder a essa misericórdia que nos foi dada. Porque se eu não penso muito nessa misericórdia, a minha certeza do que será também é abalada. E se essa certeza é abalada, a minha esperança é inoperante.
e uma esperança que não traz esperança, me leva à frustração, à dúvida, ao desespero. O texto, a gente pode entender que ele ofereçam, e ofereçam o quê? Em algumas versões tem, em outras não, seus corpos. Em contraste com os sacrifícios de animais do Antigo Testamento, animais mortos, né? Paulo fala de um sacrifício vivo. Mas como que eu posso fazer um sacrifício e continuar vivo? Parou para pensar, eu vou sacrificar. No Antigo Testamento se sacrificava o cordeiro ou o animal, e aí tinha a morte até para representar o sangue, que era a punição pelo pecado, ou representando a morte. No contexto judaico, você ter um sacrifício vivo teria uma ideia, um pensamento revolucionário. Não, como assim? Jamais um sacrifício vivo, é sempre um sacrifício de morte. Um animal, não mais um animal, mas agora a sua própria vida já não é mais aquilo que eu ofereço no meu lugar, mas eu, a sua própria vida em sacrifício, todos os dias, em todas as áreas. Um escritor, William Hendrickson, ele explica: o corpo representa a totalidade da vida humana. Sacrificar o corpo é consagrar todos os seus membros e faculdades a Deus. Quando ele diz assim, ofereça o seu corpo, os seus corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável, ele está dizendo, o quê? A sua vida, o seu pensar, o seu desejar, o seu gosto. Você gosta do quê? Sacrifique-se esse desejo, esse gosto ao Senhor. Então você já não gosta mais simplesmente o que você gosta, mas agora você vai colocar o seu gosto com o gosto de Cristo. Ter a mente do Senhor, então, é pensar como o Senhor. É eu pegar os meus pensamentos e submeter esses pensamentos ao pensamento de Cristo. Eu estou sacrificando os meus pensamentos, os meus desejos, os meus anseios. Olha só que legal. O meu sentido de vida. E colocando isso, tudo ao Senhor. Sacrifício vivo, santo e agradável. Como eu disse, vivo implica aqui em continuidade. Porque o morto, ele para, ele cessa. Mas e o vivo? Ele continua. Então, um sacrifício que implica em continuidade não se trata simplesmente de uma entrega única, uma entrega momentânea, mas de uma vida inteira. Quando que você deve colocar todos os seus pensamentos, todos os seus desejos, todo o seu sentido de vida aos pés do Senhor, em sacrifício ao Senhor? Quando? Sempre. Santo, separado do mundo para uso exclusivo de Deus. Meus irmãos, pense bem. Se o propósito do Senhor fosse único e simplesmente te salvar, quando Ele te salvava, o que Ele tinha que fazer? Levar você para o céu. Muito bem, agora Daniel, você é salvo. Puf, para o céu. Thales, Deus te salvou. Para o céu. Por que Ele nos mantém? Por que nós continuamos, além de estar sendo amadurecidos, aprendendo, santificados? Por quê? Porque nós temos algo para fazer. Você se tornou um instrumento exclusivo do Senhor. Pense na loucura. Um corintiano dizendo, o Palmeiras tem mundial. Não é corintiano, né, gente? Concordam os corintianos? Jamais um corintiano vai admitir isso. Então, quem é que vai dizer que o Palmeiras tem mundial?
Quem? Palmeirense, gente. Não deixa. Tem algum palmeirense aqui? Foi sem querer ofender, tá, gente? Só. Tem mundial, fiquem tranquilos. O que eu quero dizer é que uma pessoa do Senhor, só ela pode falar do Senhor. Aquele que não é do Senhor, ele não vai falar do Senhor. Ele não vai falar do Evangelho. Ele não vai falar que Deus é bom. Ele não vai falar das características do Senhor. Ele vai falar do que é propício a ele, do que é a natureza dele, das coisas terrenas. Então, se esses vão falar simplesmente do que é da sua natureza, quem vai falar do Senhor? Adivinha? Quem é que é salvo? Levanta a mão. Você. Vamos imaginar que o Thales não seja salvo, tá? Só imaginação, né, Thales? Não senti muita convicção, mas tudo bem. Você acha que o Thales vai falar de Deus? Ele vai chegar pro Vini ali e falar: Vini, presta atenção, não é assim que você deve viver a sua vida, você deve olhar para o Senhor. Você vai se encontrar com o seu Criador, você vai prestar conta disso. Não, o Thales vai falar o quê pro Vini? Cara, é o seguinte, você tem que aproveitar a vida, que a vida é curta. Se você não fizer por você, ninguém faz não, cara. Abre-te o olho. Cada um por si, Deus para todos. Entende? Entenderam ou não? Sacrifício, então, vivo, santo, e olha só que legal. Agradável. Não por mérito, mas por ser feito em Cristo. Qualquer coisa que você faça, ainda que seja boa, se a motivação não é adoração em Cristo Jesus, não é agradável. Entende isso? Ele diz que essa forma de viver é o culto racional. E a palavra, no original aqui, ela pode ser traduzida como espiritual, ou como lógico, ou como inteligente. Essas 4 traduções é possível. E ela reflete, então, uma adoração que flui do entendimento da verdade. O seu culto ao Senhor é um entendimento e uma resposta a tudo isso que nós falamos. A misericórdia do Senhor. Em resposta à misericórdia do Senhor, agora a minha vida está entregue a Ele. Eu vivo de forma que é um sacrifício vivo, santo e que agrada ao Senhor, porque a motivação é Cristo. Isso é uma vida de culto ao Senhor. Não se trata do culto na igreja no domingo, mas se trata de um culto contínuo, 24 horas por dia. John MacArthur, ele afirma: esse é o culto que Deus espera. 2 pontos. Uma vida oferecida em resposta à sua graça. Não um ritual mecânico ou emocional vazio. Eu vou repetir. Culto que Deus espera é uma vida oferecida em resposta à sua graça. A graça do Senhor. Não um ritual mecânico, legalista é por minha conta que eu estou colocando, ou emocional, mas vazio. A adoração verdadeira não começa no templo, mas começa no altar do seu coração. Começa num coração, então, que entendeu e responde a isso. Deixa eu fazer algumas considerações. Olhando para isso, o que se espera de nós? Qual é o nosso dever? Uma entrega total e voluntária e diária a Deus. Qualquer coisa que seja menor ou aquém disso é falho. Que cada ação que nós façamos, cada atitude, seja um ato de adoração. Dirigir no trânsito, se alimentar, o dormir, o conversar,
o resolver conflitos, o trabalhar, diversão, tudo é um ato de adoração. Tudo eu devo fazer por adoração. Aí eu fiquei pensando, mas quem pode fazer isso? Quem é que pode ter esse tipo de vida? Somente os regenerados, que compreendem a profundidade da misericórdia de Deus. Porque no fundo nós nos achamos bons, pessoas honestas, trabalhadoras. Talvez não precisasse nem dessa misericórdia, não é que a gente é tão bonzinho? Não. Quanto mais eu entendo o meu pecado, a minha vida de ofensa ao Senhor, mais eu entendo essa misericórdia. E por que isso? Para que toda a vida do crente tenha como propósito, como alvo, glorificar a Deus. Quantas coisas você fez hoje? Quantas atitudes você teve que tomar? Quantas decisões você teve que tomar hoje? Quantas de todas essas coisas glorificou a Deus? A ideia é a gente tornar-se um adorador de tempo integral. Esse é o nosso objetivo na Terra. Tome cuidado, porque algumas mentiras do mundo e do maligno sempre virão. Mentiras como, não precisa ser radical. Só vá à igreja. Vamos ser crente, mas nem tanto, né? Você já entregou o seu coração. É isso que o Senhor se importa. O resto é exagero. Você precisa servir a Deus, mas continuar no controle da sua vida. Você controla a sua vida para agradar a Deus. Não, entregue a sua vida ao Senhor. Quando nós pensamos então em como viver para o Senhor, Paulo está nos exortando, diz, vocês devem viver assim. Isso é o esperado. Ele não nos deixa, ele nos deixa órfãos. Ele nos explica como, que é o versículo 2. Olha lá o versículo 2. Se tem como, ou se tem o que eu devo fazer, agora ele diz como eu devo fazer. Versículo 2 diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando ele diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, e a palavra grega aqui sugere um molde externo. É como que o barro sendo pressionado para fazer uma forma. Né? Quem já brincou de massinha na escola? Lembra? Vocês brincavam de massinha? Vocês não brincavam de massinha? Quem nunca comeu uma massinha no colégio? Fez a bolinha e comeu, não? Rapaz, eu estou me sentindo mal agora. Não comeu massinha? Aí, eu e a Isa, pronto. Comemos massinha. O Vini também deve ter comido o pote todo. Mas vamos lá. Agora, olha só. A ideia, então, é que como você vai sendo pressionado, Paulo está dizendo, não deixe o mundo ditar o seu formado. Como se você fosse a massinha e o mundo fosse te pressionando, apalpando, apertando, puxando e formasse você. É interessante que Francis Schaeffer, ele nos adverte, ele diz, a maior tragédia da igreja contemporânea é que ela se parece demais com o mundo. Pior coisa que está acontecendo com a igreja atual é que ela cada vez mais se parece com o mundo. O mundo vai modelando. Pastor, mas você está falando muito de mundo. O que esse texto diz sobre o mundo? O termo aí, esse mundo, não é o planeta, mas o sistema de valores. Lá de Efésios capítulo 2, que nos apresenta isso, valores anticristãos, que são controlados pelo príncipe desse século. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17 também nos diz isso. Esse mundo, então, é um padrão que vai nos
aprisionando, vai nos moldando. Lembra daquela ideia do seu filho, quando ele chega para você, pai, eu quero um tênis assim. Aí você fala, mas por que você quer um tênis assim? R$500 um tênis. Acho que R$500 já não é mais um tênis, né? Eu só compro sapato agora. Ele vai falar, porque todo mundo tem. Não é verdade? E aí nós, pais, mais quebrado que arroz de terceira, a gente vai lá e compra o tênis em 72 vezes no carnê para o moleque chutar a bola no colégio. Segundo dia vem com o tênis rasgado, né? Então, não é fácil. Mas é o mundo nos moldando. Aquela ideia de que o mundo, ele não faz influência, faz. Como? Você assiste alguma série? Sim, todo mundo assiste. Novela. Tá bom. Você acompanha, né? Você lê. Você vai no cabeleireiro e lá tem conversas. Você assiste MasterChef. Assiste MasterChef? O que está acontecendo com você? O que está acontecendo? Pensa bem. Quando essas coisas são apresentadas com você, o que está acontecendo? Você já comeu costela com geleia de goiaba, de jabuticaba? Já comeu? Nem eu, mas eu vi na TV, eu tô doido para comer. Por que isso? O cara que comeu, ele teve assim, ele fez, parecia aquela mulher que fica debaixo da mesa lá quando come, que é bom, eu não sei o nome dela. Como que é o nome? Vocês assistem, né? Olha o mundo trabalhando aí. Mas olha só, o que acontece? A expressão daquele rapaz colocando e todo o preparo, deve ser melhor que picanha aquilo ali, não é possível. Não sei se eu fiz uma coisa errada agora. Mas o mundo vai nos moldando. É errado comer, então, como que eu falei? Costela com geleia de jabuticaba. Será que é errado? Tá aí na Bíblia, não comerás costela. Não tá. Mas eu estou querendo dizer que eu jamais pensei em comer isso. Mas olhando, e aquele carro para 7 lugares, não preciso disso. Só tem eu e a Fernanda, que a Gigi já está indo embora. Não é? Posso ouvir um amém? Então? Obrigado. Então olha o que está acontecendo, meus queridos. O mundo vai nos moldando. O que a gente gosta, o que a gente anseia. Eu quero ter uma casa assim, ou assado, ou um sapato assim, ou assado, ou um móvel, não é isso? Eu quero fazer tal viagem. Alguém quer ir para Mariporã? Ninguém quer ir para Mariporã porque não tem propaganda. Canoa Quebrada. Lençóis Maranhenses. Gramado. Vocês gostariam de ir? Por quê? Porque você viu alguma coisa. Meus irmãos, o mundo é especialista em nos formar. E quando eu disse nos formar, são os nossos desejos, as nossas expectativas. E isso faz toda a diferença. Então, é uma força, eu vou chamar disso, uma força exterior que molda principalmente o nosso interior, o nosso coração. Quando Paulo diz transforme-se, a palavra lá, ela serve para metamorfose. Ele está dizendo, é a mesma palavra que faz essa transfiguração que aconteceu com Jesus Cristo no monte, quando teve o monte da transfiguração. É a mesma palavra, ele foi transformado de repente. Implica em uma mudança que está lá no interior, mas que é real, contínua e operada pelo Espírito Santo.
ele vai dizer como essa transformação, pela renovação da mente. A mente, ela é o centro da nossa razão, a nossa vontade, a nossa emoção, e é o campo de batalha da santificação. Se tem um espaço que o inimigo ou o mundo quer conquistar, é a nossa mente, é o nosso coração, porque ali é o centro de controle. A cultura antiga, ela valorizava a mente como a sede da alma. Mas Paulo a chama a submissão à palavra, renovar a sua mente. Como disse Lloyd Jones, o cristão pensa diferente porque ele vê diferente. E se vê diferente, porque nasceu de novo. O que você tem visto? O que você tem enxergado? Quando você vê cenas de sensualidade, o que você tem enxergado? Ou, Senhor, tenha misericórdia. Quando você vê destruição, o que você pensa? Ainda bem que não é comigo. Ou, Senhor, tenha misericórdia. A nossa renovação passa pelo como nós estamos interpretando esse mundo. Você consegue perceber Deus agindo? O texto vai dizer para que sejam capazes de experimentar. E a ideia é testar e provar. Se vocês tiveram a criação como minha mãe fez comigo, alguma coisa que ela ia te dar, você falava, eu não quero. O que ela fazia? Primeiro prova, depois você fala que não quer. Aí ela me fez eu provar mocotó. Eu gostei, né? Baião de 2. Favada. Ela fez eu provar um monte de coisa, né, gente? Prova verdadeira que eu gostei das coisas. Provar a boa vontade de Deus. Discernir qual é a vontade de Deus e desejar cumpri-la. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Olha que pergunta difícil, não é? Ou será que você tem um plano e um desejo, um sentido de vida e fala, Senhor, abençoa isso. Abençoa isso que eu quero, abençoa esse meu plano. Enquanto deveria ser o oposto. Senhor, qual é o seu plano? E eu quero seguir nesse plano. Boa, agradável e perfeita. Boa no sentido de ética, de benéfica. Agradável, em harmonia com o Senhor, com a palavra do Senhor, com esse novo coração em Deus. E perfeita na ideia de completa, não precisando de mais nada. A mente renovada não apenas conhece a vontade de Deus, mas olha só que interessante, ela deseja cumpri-la. Uma mente renovada não é só conhecer, mas é desejar cumprir essa palavra. E para a gente terminar, uma conclusão bem simples. O que você espera do Senhor? Olhando para esse texto de forma clara, o que Deus espera da gente? Primeiro, que a gente abandone os moldes do mundo e passe a pensar biblicamente. Uma explicação bem simples. Que a gente busque constantemente a renovação espiritual. Mas quero dizer para vocês quem é que pode fazer isso. Somente aquele que se submeteu a Cristo. Paulo, ele não está nos dando uma leve sugestão. Ele está fazendo um apelo urgente com base na maior verdade já revelada. E qual é a maior verdade revelada? A misericórdia. A misericórdia de Cristo. Se estamos em Cristo, é por causa da misericórdia do Senhor. Ele não pede o nosso domingo apenas. Alguns atos de piedade, ele pede
tudo Ele pede a nossa vida. O culto verdadeiro, culto espiritual, não acontece quando levantamos as mãos, mas quando erguemos nossas vidas no altar do Senhor. Na escola, no trabalho, no casamento, na igreja, no trânsito. Não se trata de manter ritos, como nós já falamos, mas de viver em gratidão. Não se trata de um moralismo certo ou errado, mas de uma resposta espiritual e racional ao plano de Deus. O cristianismo, ele é verdadeiro. O cristianismo verdadeiro é uma vida oferecida ao Senhor, uma oferta diária ao Senhor, um culto diário ao Senhor. A pergunta que fica não é se você vai adorar, mas o quanto você está adorando a Deus hoje, na sua vida. Você tem vivido como alguém transformado ou adaptado, conformado com esse mundo? Tem oferecido tudo ou eu tenho negociado com o Senhor? Senhor, eu vou fazer isso, mas essa parte aqui eu tenho problema, eu tenho dificuldade. É difícil para mim, as pessoas respondem. A frase que a gente tem que ter como final, não apareceu? Não apareceu. A sua vida tem sido uma resposta coerente à misericórdia de Deus ou um reflexo conformado deste mundo? Se as pessoas olharem para a sua vida, elas vão perceber a misericórdia de Deus ou elas vão perceber a pressão que o mundo exerce e tem moldado a sua vida? O que tem nos controlado? O que tem nos acontecido? Transformação ou conformidade? Vamos orar a Deus? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por mais essa noite e queremos te agradecer pela sua palavra que nos instrui, Senhor, nos ensina, nos direciona, nos exorta. E como Paulo, a partir do capítulo 2, Senhor, fala diretamente aos seus, ou seja, aqueles que conhecem a Ti. Que estejamos, Senhor, atentos, ouvindo, Senhor, considerando, refletindo e sendo transformados pela Sua palavra. Ó Pai, abra os nossos olhos para que enxergar a Sua verdade, ter o discernimento desses dias, seja, Senhor, a nossa busca. Em outras palavras, que o nosso viver, entendendo a misericórdia que foi derramada em nossas vidas, seja um viver coerente, com tamanha compaixão, ao ponto de todos aqueles que se relacionam conosco percebam a Sua presença. Percebam, Senhor, aquilo que está nos transformando e que o ataque desse mundo, as mentiras, não tenham, Senhor, sucesso em moldar os nossos corações. Então, ó Pai, abençoe essa igreja. Abençoe de tal forma que ela seja um oásis em meio a esses dias de sequidão, Senhor, de deserto. Dê, Senhor, condições a essa igreja de revelar as Suas misericórdias. Obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.